Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. Eu estou aqui tentando ver o pôr do sol, aliás, o nascer do sol, nessa imagem lindíssima. Ó, nascer do sol lá atrás da montanha. E aí eu vou depois mostrar para vocês quando ele estiver mais em cima, tá? Então, pessoal, esse vídeo aqui que eu estou fazendo é justamente para responder as perguntas da Colab com Soninha, que vai ao ar no domingo, tá? Então aí eu vou responder os vídeos da Colab com Soninha, que vai ao ar no domingo. Bem, gente, a primeira pergunta é: o que você acha sobre o caos instalado no nosso país? Eu acho o que já está dizendo mesmo, né? Um caos, que o nosso país está um caos, em todos os sentidos, né? Tem muita coisa boa, é um país lindo, divino, maravilhoso, com muita gente boa, mas muita coisa interessante, mas está um caos em relação à corrupção, à saúde, à educação, à criminalidade. Então, enfim, o país realmente está um caos. Segunda questão: se você pudesse, o que você faria para acabar com a corrupção? Bem, se eu pudesse, vai ser impossível acabar com a corrupção do jeito que ela está instalada. E eu, assim, não tenho poder, claro, mas se eu pudesse, eu aplicaria a lei, né? Independente de ser colarinho branco ou povão, não importa quem fosse, aplicaria a lei de maneira correta e castigaria as pessoas que cometessem a corrupção, tá? De uma forma bem pulso forte mesmo, porque o que está precisando nesse país é uma lei bem aplicada, tá? Sem mimimi daqui, sem mimimi dali. Não pode fazer isso por causa daquilo, não pode fazer aquilo por causa daquilo outro, nada disso. Cometeu crime, tem que pagar. Tem que pagar mesmo, independente de quem seja. Terceira, na sua opinião, o que está mais difícil no nosso país? A alimentação, a saúde, a educação. Na minha opinião, não tem nada mais difícil do que o outro. Tudo está difícil. Tudo. Tanto a educação, como a alimentação, como a saúde, está ruim, está precisando melhorar, está precisando de bons programas por parte dos governantes e até mesmo da população se ajudar. Está precisando de muita coisa. Os três, não tem um pior que o outro. Os três estão ruins. E os três são básicos e os três são necessários. São prioridades, no caso. Qual a sua opinião sobre a apresentação da escola de samba que quis alfinetar as famílias, colocando as famílias na lata de conserva? Bem, gente, eu não gosto de carnaval, não vejo escola de samba. Por mim, o carnaval poderia sair do calendário. Portanto, não participei, não vi. Toda vez que dava carnaval na televisão, eu desligava. E eu não soube dessa história aí, não soube. Se passou no repórter, talvez eu não tenha visto por algum motivo, ou porque desliguei porque falava de carnaval. Então, não tenho a menor condição de dar opinião sobre isso, porque eu não vi.
Mas no caso, se a escola de samba alfinetou a família colocando ela numa lata de conserva, com certeza foi ruim e muita falta de respeito. Eu não sei, não tenho autoridade para falar porque não sei do assunto, mas por alto assim eu acho que foi muita falta de respeito, por alto, né? Assim, como está os custos de uma boa alimentação onde você vive? Bem, onde é que eu vivo, os custos de uma boa alimentação está muito caro. Quem tem pouco poder aquisitivo está passando mal para se alimentar bem, tá? Porque aqui está muito caro, é um ponto turístico, eles acabam aumentando as coisas para os turistas e quem paga o pato é o pessoal que mora aqui. Então está muito difícil fazer uma boa alimentação saudável. A pessoa tem que se alimentar do jeito que der, porque de forma correta mesmo está difícil. 8. Qual a ferramenta da inteligência artificial mais mudou a sua rotina de trabalho ou estudo recentemente? Bem, recentemente eu não estou trabalhando nem estudando, porque eu já sou aposentada, já fiz a minha faculdade e eu não estou estudando. Recentemente eu não estou estudando nem trabalhando. Então, eu não, no meu trabalho nem no meu estudo, eu não tenho como usar a inteligência artificial. Mas do que eu vejo no trabalho de outras pessoas e no estudo de outras pessoas, eu acho que em alguns pontos é muito bom, ajuda muito. Em alguns pontos, tá? Não em todos. 9. Você teme que a inteligência artificial substitua a sua profissão ou acredita que ela será uma ferramenta de auxílio para todos? Bem, como eu já disse, né, eu não trabalho no momento, eu não estudo, porque eu sou aposentada e não estou estudando no momento. Depois de aposentado já fiz vários cursos, mas no momento não estou estudando. Mas eu acho que a inteligência artificial, em alguns pontos, já está começando a substituir profissões, tá? Já está substituindo profissões. E como eu já disse, para o futuro vai substituir muitas outras. Acho que em alguns pontos eles não vão conseguir substituir, mas em alguns pontos vão, e já está até começando. E acho ruim, né? Acho ruim, porque ela vai acabar deixando muita gente sem emprego. Então, em alguns pontos ela ajuda, em outros ela atrapalha. Você acha que as redes sociais estão nos tornando mais informados ou apenas mais isolados em nossas próprias opiniões? Olha, algumas redes sociais estão nos tornando mais informados, tá? Porque se não fossem as redes sociais, a gente não sabia de um monte de coisa que acontece no mundo. Mas em alguns pontos elas estão nos tornando bastante isolados, entendeu? Porque assim, ó, as pessoas, em vez de sair, conversar, se reunir com amigos e ir pessoalmente nos lugares, elas usam as redes sociais para fazer isso. E aí as pessoas acabam conversando e trocando ideias, a maior parte do tempo pelo telefone,
marco consulta pelo telefone, consulto pelo telefone, pelas redes sociais, e isso acaba isolando as pessoas cada vez mais, né? Cada vez mais as pessoas ficam acomodadas em casa, pagam conta pelas redes sociais, então as pessoas acabam saindo pouco para a rua, acabam vendo filme nas redes sociais, aí acabam saindo um pouco para a rua, acabam se encontrando pouco com as pessoas e cada vez se isolando mais. Isso para mim é muito ruim, entendeu? Como você acha que a tecnologia está mudando a forma de como construímos amizades? Dessa mesma forma que eu já falei, né? As pessoas constroem amizade mais pelas redes sociais do que no dia a dia. Até porque, assim, tem muita corrupção, tem muita criminalidade, tem muita monstruosidade, muita barbárie. Então as pessoas já ficam assim com certo medo de ficar cara a cara. A 12 você acha que o cancelamento digital ajuda na evolução social ou gera medo de opinar? Bem, eu acho que hoje em dia já é meio complicado fazer um cancelamento digital, tá? Porque tudo é através tudo que se faz é digital, entende? Então, acho meio complicado. Mas, claro, a gente tem um certo medo de opinar, porque às vezes a gente acaba dizendo que coisas que não deve, coisas que não tem muito conhecimento de causa. Então, é meio complicado dar uma opinião mais a fundo. Mas cancelar mesmo, eu acho que é meio complicado também, né? Diante dos fatos dos dias de hoje, qual habilidade você acha que será indispensável aprender nos próximos 2 anos? Diante dos fatos do dia de hoje, qual habilidade você acha? Bem, a habilidade que eu acho que é interessante aprender é como usar e manusear a tecnologia. Porque se a gente sabe usar bem a tecnologia, manusear e entender, a gente acaba vendo o que é bom, o que não é bom, o que deve ser descartado. Então isso aí é que eu gostaria de aprender. Usar bem a tecnologia, manusear bem, entender, compreender, né? Que é para eu saber o que é bom, o que não é bom, o que eu devo usar, o que não devo usar, o que é perigoso, entendeu? É isso aí. 15 o que você mudou na sua rotina para ser mais sustentável, mesmo achando que é um esforço pequeno? Bem, o que eu mudei na minha rotina foi a reciclagem, né? É reciclar tudo que eu vejo pela frente, né? É pequeno porque é poucas pessoas que fazem isso. Aliás, já tem muitas pessoas fazendo isso. Mas diante do mundo inteiro, diante do montante de lixo, de perigo que existe por aí, para poluir o planeta, e diante de como está o planeta, com essa quentura assustadora, que é tudo causado pela poluição, é muito pouca gente que está reciclando, que está aproveitando, entendeu? Reaproveitando o lixo. Isso daí é que eu estou fazendo, mas ainda estou fazendo pouco, porque é quase impossível reciclar tudo, tá? É quase impossível, ainda mais quando a gente é sozinha, não está assim numa ONG, porque quando tem muitas ONG
que já fazem isso e aí é muita gente, aí é mais fácil, né? Mas diante do mundo inteiro, é muito pouca gente ainda reciclando, é muito pouca gente ainda se preocupando com isso. E deveria porque a coisa está feia. Então eu acho que é muito pequeno o que eu estou fazendo, porque é só eu aqui, assim eu não estou em nenhuma ONG, né? Então é só eu. E eu não consigo reciclar tudo, mas já é uma grande ajuda, já mudou muito a minha rotina, tá? 16. Qual é a ajuda? Não. Qual é a sua maior expectativa e o seu maior receio para o futuro da nossa sociedade? A minha expectativa é que o povo seja mais solidário, mais humano, que as pessoas se conscientizem de que a gente tem que se ajudar, tem que trabalhar no coletivo. Tem que trabalhar no coletivo, tem que trabalhar não só para o nosso bem, mas para o bem do outro também, entendeu? Então a minha expectativa é que as pessoas cada vez mais pensem nisso, se ajudem, seja solidário, seja humanitário, trabalhe pelo bem do outro, não só o seu, tá? E o meu medo é que se continuar do jeito que nós estamos vendo, né? As pessoas às vezes não dando muita importância para o que o outro pensa, para o que o outro faz, não dando muita importância para o coletivo, para o bem comum. Aí eu não sei onde é que vai acabar isso. Aí esse é o meu maior medo. E a expectativa é que cada vez mais pessoas se engajem num trabalho humano, social, coletivo, para o bem da humanidade. 17. Nos diga uma notícia que você adoraria ter em 2026. Bem, uma notícia que eu adoraria ter em 2026, existem muitas notícias que eu adoraria ver em 2026, mas uma delas é: acabou a guerra no mundo, acabou a guerra no Oriente lá, acabou, se extinguiu, as pessoas passaram a viver em paz. Essa é uma notícia que eu gostaria de ver em 2026. Dezoito. Qual foi a última vez que você passou mais de 24 horas sem rede social e como foi? Bem, faz um mês, 2 meses por aí, 2 meses por aí, que faltou luz aqui no meu bairro, mais precisamente na parte onde eu moro, porque não foi no bairro todo, e que daí não dava para carregar celular, não dava para ver TV, não dava para se comunicar de jeito nenhum na rede social. Então eu passei não 24 horas, mas mais de 24 horas. Foi terrível a gente não poder falar com os parentes, não poder marcar uma consulta, não poder pedir um remédio na farmácia, não poder ver um programa bom de televisão para desestressar, não poder ouvir uma música através do celular ou de qualquer coisa, porque tudo depende da eletricidade. Então foi bem terrível. A 19, daqui a 5 anos, qual o comportamento atual que você faz? O comportamento atual que você faz, que você acha que vamos olhar e dizer como a gente fazia aquilo?
qual o comportamento atual que eu faço e dizer como a gente fazia aquilo? Eu acho assim, ó, daqui a 5 anos eu vou me pegar dizendo assim, meu Deus, como eu perdi tanto tempo nessas redes sociais. Meu Deus, como eu perdi tanto tempo vendo esse filme bobo, vendo esses vídeos sensacionalistas, só querem se engrandecer, vendo essas pessoas denegrir a imagem do outro, vendo essas pessoas fazer barbárie, tá? Como maltratar os animais, entende? Eu acho que daqui a 5 anos é isso que eu vou me pegar dizendo. Como é que eu fiz isso? Ou como é que eu fiquei tanto tempo na frente de um celular vendo essa porcaria? É isso que eu acho que eu vou dizer. Na verdade, eu já estou até me dizendo isso, né? Já estou assim, deixando de ver. Às vezes a gente vê, não é porque está achando bom, não é porque está achando certo. É para saber da notícia, para saber o quanto tem gente ruim nesse mundo, o quanto tem gente assim, que tem uma mente pequena, o quanto tem gente que não tem Deus no coração. A gente vê mais para se precaver. Mas eu já estou começando a não querer ver. Muitas vezes quando aparece um vídeo ou uma notícia assim, eu já desligo, já saio. Então já estou começando a ver. Eu não vou perder mais tempo com isso. Quando chegar lá aqui a 5 anos, eu vou pensar assim, como que eu via isso, né? A 20 o que eu pesquisei na Google nos últimos dias, ou a última coisa. Bem, eu pesquiso muito na Google. Eu pesquiso sobre botânica, eu pesquiso sobre chás, eu pesquiso sobre beleza, que eu gosto de ver, eu não sou fútil, mas gosto. Eu pesquiso sobre decoração, eu pesquiso sobre remédios, então eu pesquiso tudo na Google. Nem tudo eu acredito, nem tudo eu acho que está certo, mas eu pesquiso. E uma das últimas coisas que eu vi, eu acho que não foi bem a última, foi sobre um remédio que o médico me receitou, tá? Eu costumo pesquisar sobre os remédios. Eu não tenho paciência de ler a bula do remédio, mas eu pesquiso no Google, que é melhor, né? Que é melhor. Então, eu vi que o remédio não me servia porque dava muito efeito colateral e eu acabei não tomando. Então, eu tenho que ir no médico ver se ele me receita outra coisa. Depois disso, eu pesquisei uma outra coisa, que foi agora nessa semana, né? Mas no momento eu não estou lembrada o que foi. Não estou lembrada. Não sei se era o significado de uma palavra, ou o que significava alguma coisa, não sei. Eu sei que eu pesquisei, só que eu não estou lembrada. A 21 é qual hábito ruim que eu tenho que eu quero superar esse ano. Bem, o hábito ruim que eu tenho é dormir tarde, e eu quero superar, já estou começando, mas nem todo dia eu consigo. E tomar café, que é uma coisa que o café é bom, mas na medida certa. E eu tomo muito e eu estou querendo largar porque ele não está me fazendo muito bem. E eu já estou começando a querer controlar. Então é isso aí. A 22, se pudesse banir uma rede social da minha vida, qual seria? Eu já bani. O Instagram, já bani da minha vida, tinha muita futilidade. E o Facebook, esse TikTok aí eu vejo muito pouco, eu vejo muita coisa ruim no TikTok. E tem muitas coisas que aparentemente parecem boas, mas a gente não sabe o que está por trás. Então esses daí eu já bani. 23. Você acha que a guerra dos Estados Unidos e Irã pode impactar
no nosso cotidiano e qual o seu maior medo em relação a isso? Eu acho sim que a guerra do Irã e dos Estados Unidos pode impactar sim o nosso cotidiano. Aliás, já está impactando, tá? Já está impactando. Porque tá aumentando o preço da gasolina, do petróleo, entende? E a gente já tem que começar a economizar nisso aí, já está impactando. E o meu maior medo é que ela continue e comece a respingar muito no nosso país e em todos os países da redor. Aliás, já está respingando. Esse é o meu maior medo. Por mim, essa guerra já deveria ter acabado. E se ela não acabar, vai impactar muito mais o nosso cotidiano, viu? E vai impactar feio. 24. Se você fosse o presidente por um dia, o que você faria para melhorar o país? Bem, eu tentaria acabar com a corrupção, aplicando a lei mesmo com pulso muito forte, tá? Eu faria bastante programas sociais que ajudassem o povo. Eu melhoraria o salário dos professores, que são o futuro do nosso país, sempre foram, né? E dos assalariados. Então era isso que eu faria. Claro, faria programas bons para a saúde, para a educação, para a alimentação. Então era isso que eu faria. 25 é se você fosse escolher uma profissão diferente do que você exerce hoje, qual seria? Bem, gente, eu não tenho muitas condições de ter uma profissão agora, uma coisa, por exemplo, como assim, fazer programas de voluntariado com criança, fazer lazer, né? Nas escolas. No momento eu não estou mais com muito pique para isso. Então, por isso, se eu fosse ter que escolher outra profissão agora diferente das que eu já tenho, tá? Eu gostaria de fazer assim, desenhos à mão livre, de forma profissional, que eu pudesse passar para as outras pessoas, assim, dando aula, passando para as outras pessoas, que é uma coisa que eu gosto muito, gostaria de aprender, de ter essa habilidade. E para as pessoas mais com poder aquisitivo melhor eu cobraria, para as pessoas sem poder aquisitivo eu fazia como um voluntariado. E outra coisa também, assim, mexer com planta, assim, na área da botânica, tá? Entender melhor as plantas, até para instruir as pessoas, tá? Também cobraria para quem tem poder aquisitivo e faria um trabalho de graça e voluntário para os mais pobres, de forma bem profissional. 6 é o que tem sido o seu maior desafio pessoal neste ano? O que tem sido meu maior desafio neste ano é fazer um regime que eu estou precisando, porque eu estou com o colesterol alto. Eu não tinha diabetes até então, mas o último exame que eu fiz apresentou um aumento da glicose, e aí eu preciso assim diminuir o doce, a massa. Isso para mim é um grande desafio, porque eu sou igual uma formiguinha, eu adoro doce. E também assim, diminuir o colesterol, porque eu estou com 2 placas de gordura e eu preciso manter essas placas estabilizadas e não criar mais. E aí, assim, eu não sou de comer fritura, mas eu gosto muito de comida gordurosa, tipo massa, tipo assim, por exemplo, o frango eu procuro comer peito, mas eu gosto mais daquela parte mais molinha, mais gordurosa. A carne eu estou tentando comer mais magrinha, mas eu gosto mais daquela parte gordurosa, de vez em quando eu acabo comendo.
Claro que eu estou deixando assim de lado salsicha, linguiça, essas coisas assim, estou deixando tudo de lado. Mas está sendo um desafio muito grande, tá? Um desafio muito grande. 7. Qual o seu maior medo diante do nosso cenário mundial de hoje? É tudo que eu já falei, né? Medo das pessoas não pensar no outro, não pensar no mundo, não pensar nos netos, não pensar nos filhos, porque a gente hoje já está vendo muita coisa devido à poluição, a terra está muito quente, a gente está passando mal com esse calor, eu tenho até passado mal, tá? As pessoas tudo que eu conheço já passaram mal com esse calor, tudo por causa da poluição, e as pessoas cada vez mais não... ainda já tem bastante gente consciente sobre isso, fazendo a sua parte, como eu já falei, mas tem muita gente que ainda precisa fazer. No caso, preciso pensar mais em programas que melhore a poluição, né? Para deixar o mundo melhor para o nosso país, para o nosso planeta, para nossos filhos, para nossos netos, porque nós já estamos vendo, mas se continuar como está, nós não vamos ver muita coisa, mas os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos vão passar muito trabalho, né? Vão sofrer muito. Então esse é o maior medo. A corrupção também, do jeito que está, se não acabar, a criminalidade, a enganação, as barbáries, entende? O meu maior medo é que se isso não acabar ou não amenizar, o que vai ser dessas crianças que tem hoje, ou dessas crianças que ainda vão vir, vão passar muito trabalho. Esse é o meu maior medo. Na sua opinião, o que tornaria nosso mundo melhor em todos os aspectos? É tudo que eu já falei, as pessoas pensar menos no seu umbigo, pensar menos no seu egoísmo, menos no seu bem-estar, né? E pensar mais no coletivo, pensar mais no outro, pensar mais na ajuda mútua, fazer as coisas pelo mundo, pelo outro, pelas pessoas, e deixar de ser tão egoísta, né? E só pensar no meu eu, e os outros que se danem, entendeu? Ser mais humanitário, né? Mais solidário, entende? É tudo isso que já foi falado ao longo do vídeo. Na minha opinião, como eu já disse, tem muita gente boa, as pessoas reinam mais pelo poder, pelo egoísmo ou pelo desprezo pelas pessoas. Na minha opinião, já é tudo que eu já falei. As pessoas, tem muitas pessoas boas, muitas pessoas que já fazem muito pelo outro, muitas pessoas que respeitam muito o outro, porque desprezar é desrespeitar e respeitar é não desprezar. Então, mas ainda existem muitas pessoas que são muito egoístas, que reinam mais no egoísmo e desprezam muito as pessoas, os seres humanos, os seus semelhantes que estão ao seu redor. Se elas tivessem mais Deus no seu coração, isso aí não aconteceria, mas tem muita gente que não tem Deus no coração. Porque quem tem Deus no coração não respeita, não despreza o seu semelhante, ou não respeita, que é tudo a mesma coisa. Então eu acho que no mundo de hoje ainda reina mais o egoísmo. A 30 se você pudesse acabar com alguma coisa no nosso país, o que você escolheria acabar? A corrupção, a corrupção, a fome, o preconceito, a desigualdade. Bem, eu acho
que eu escolheria acabar a desigualdade. Porque quando a gente acaba com a desigualdade social, a gente acaba com o preconceito, a gente acaba com a fome, a gente acaba com a corrupção, acaba com tudo. Porque as pessoas que corrompem os outros é aquelas que não estão nem aí para o outro. E não estando nem aí para o outro, não quer nem saber se existe igualdade, não existe igualdade. A pessoa que usa de preconceito, ela está se sentindo superior ao outro. E se ela se sente superior ao outro, ela não respeita a igualdade, entendeu? E se existisse igualdade, não teria fome. Então eu acabaria com a desigualdade social, porque isso aí acabaria com a fome, acabaria com o preconceito e acabaria até com a corrupção. Porque as pessoas são corruptas, elas simplesmente não respeitam, elas estão se sentindo maior que todo mundo, com poder a mais que todo mundo, não pensando no outro, não querendo nem saber o que o outro vai sofrer, o que o outro vai perder, se o outro está passando fome. E a pessoa que faz isso, ela não tem Deus no coração, ela não reina com Deus. A pessoa que faz isso, ela está longe de ter Deus no coração. Porque a pessoa que tem Deus no coração, ela não corrompe, ela não discrimina, ela não pratica preconceito e ela faz com que, se tiver o poder na mão, faz com que as pessoas tenham igualdade para poder ter um salário digno, para poder não passar fome, para poder viver dignamente. Então, é a igualdade, a desigualdade social que eu acabaria e que as pessoas deveriam acabar, tá? Colocar Deus no seu coração para poder fazer isso aí. Bem, acabou as perguntas, eu espero que vocês tenham gostado. Eu dei a minha opinião da melhor maneira possível, eu procurei ser honesta da melhor maneira possível, eu dei o meu melhor. Espero que vocês comentem. Obrigadas por assistir. Fique com Deus, Deus no coração de vocês. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.